Muito bem, nós já estamos de volta aqui com o Balanço Geral ao vivo pela TV Gazeta. E olha, o assunto, continua sendo o tremor de terra. A gente continua falando sobre esse tremor de terra que aconteceu ontem no início da noite aqui na capital e em várias cidades também do interior do estado. Quem está aqui comigo é o Major Cláudio Falcão, do Corpo de Bombeiros. Muito bom dia. Bom dia. Major, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Major que ontem apareceu aqui na CEL e agora está aqui ao vivo para dar mais esclarecimentos para a gente. Major, eu já começo perguntando, por conta desse tremor de terra, quantas ocorrências foram registradas via CIOSP para o Corpo de Bombeiros? Nós tivemos registro de 18 chamados, todos em prédios residenciais, públicos também. Então, esses chamados não foram em edificações horizontais, mas sempre verticalizadas, e nós estivemos fazendo essas vistorias até altas horas da noite para tranquilizar a população a respeito desse abalo. E quais eram os relatos que chegavam até o Corpo de Bombeiros? Olha, balançou aqui o meu lustre, balançou não sei o quê. Como é que as informações chegavam, como é que as pessoas se comportavam diante disso? Bom, logo após o acontecido, que foi por volta das 5h50 da tarde, às 17h50 para as 18 horas, as pessoas começaram a ligar apavoradas, porque elas saíram de suas residências, saíram dos prédios públicos e ficaram com receio de retornar. Então, justamente para esse retorno que eles chamaram o Corpo de Bombeiros para dar segurança. Eles estavam com medo de entrar novamente nos prédios. E aí relatavam geralmente isso, que tinham balançado bastante, muito forte, tinham receio de que não estivessem seguras para retornar, e o Corpo de Bombeiros foi atendendo a cada um desses chamados para tranquilizar a população que não haveria riscos naqueles locais e que elas poderiam retornar, principalmente. Major Falcão, vou chamar aqui no telão do balanço. Justamente esse vídeo aqui da piscina, vou pedir para a nossa produção colocar ele no ponto e abrir o áudio, porque tá aí. Esse vídeo aqui deixa bem claro que o tremor de terra realmente aconteceu. Abre o áudio. Esse tá sem áudio? Tá sem áudio aqui. Tá ok. Tá aqui então, Major Cláudio Falcão? Esse vídeo, eu acredito que não seja montagem. Porque olha só, é difícil você fazer um negócio como esse, Não, olha só essa situação também. Tremeu tudo aqui na capital, Muitos pontos foram sentidos, Major? Tremeu sim, tremeu muito forte. Na escala Richter deu 7, acima de 7, porque até 7 na escala é considerado forte e acima disso grande. E quando chega até a escala no máximo de 10 é excepcional, que nós não temos relatos que aconteceu um tremor de terra na escala 10. Mas, de qualquer maneira, foi muito forte. Nós estamos bem próximos do epicentro, a torno de 350 quilômetros, então foi sentido muito forte aqui em Rio Branco, causando esses fenômenos que nós estamos verificando aqui nas imagens, tanto de balanço de água, como de prateleiras, dos próprios prédios, lustres. Então, realmente, balança. Isso aí, treme mesmo a terra, e é verídico, sim, os vídeos, porque todo mundo sentiu, há relatos na cidade toda, inclusive em todo o estado do Acre há relatos também. Olha só, agora eu vou chamar aqui as manchetes dos principais jornais aqui da nossa capital, dando conta também. Coloca aqui no telão pra gente do balanço, porque olha, é o assunto do dia, foi o assunto de ontem à noite, está aqui o jornal A Tribuna, muita correria aqui ali na região do centro, olha, terremoto no sul do Peru é sentido no Acre, é o principal destaque do jornal A Tribuna. Agora vamos para o jornal Opinião, porque eles dão um dado interessante, Major. É o seguinte, tremor de terra com efeito de quase 336 mil toneladas de TNT assombra acreanos. É um dado alarmante, Sem dúvida. Só que o que nos tranquiliza é justamente essa profundidade, Mais de 600 quilômetros. Mais de 600 quilômetros, por isso que a gente sentiu com menor intensidade, Major? É verdade. Isso aí é justamente o movimento das placas tectônicas, faz com que se choquem, isso tem um desprendimento de energia muito forte e causa esse abalo, esse tremor na superfície da Terra. Ainda bem que foi com bastante profundidade, mas mesmo assim vale ressaltar que no local do epicentro, que chegou acima de 7 na escala, isso é maior do que aquele que aconteceu no Haiti, que foi uma escala de 7. Então, realmente muito grave. Nós não temos relatos ainda do local, na situação em relação ao Peru, apenas do estado do Acre, que nós monitoramos todos os municípios sem danos, mas provavelmente no local, evidentemente, houve danos estruturais. Não sabemos se há vítimas também, estamos apurando tudo isso no local, evidentemente. Aqui no Acre, graças a Deus, que apesar de todo o temor, todo o medo que aconteceu com a população, mas não houveram vítimas e também não houve danos estruturais nos prédios que nós já fiscalizamos, já vistoriamos. Olha só, ontem à noite aqui na capital a correria foi grande, Muita gente assustada. O que está acontecendo? O que está acontecendo aqui na capital? Eu quero receber o seu relato aqui pelo 9989-1060, tá bom? E aí, tremeu aí na sua casa, onde você estava? Manda o seu relato, daqui a pouco eu vou ler.
E olha, a repórter Taine Lima, vou convidar o senhor para assistir essa reportagem. Sim. Ela acompanhou toda essa movimentação minutos depois. As equipes da TV Gazeta ontem foram para a rua para acompanhar toda essa movimentação. Então vamos assistir aqui no telão do Balanço. Balança. Um fato pouco comum na região assustou os acreanos na noite desta terça. Um tremor de terra fez com que várias pessoas saíssem de prédios no centro de Rio Branco com medo do que poderia acontecer. Eu estava sentada ali, aí de repente a terra tremendo e eu digo, será que eu estou passando mal? Aí eu fiquei olhando aquilo, eu olhei, tinha uma garrafa d'água do meu lado, aí a garrafa d'água se mexendo também. Eu digo, eu chamei meu irmão, bom, senta aqui, vem sentir a terra tremer. Ele se sentou, quando ele se sentou, ele também sentiu. Mas os meninos que estavam em pé não sentiram, não. Aí quando eu olhei, o pessoal estava tudo correndo aí, ó, descendo aí na Assembleia, já todo mundo no outro lado da rua já. Esta servidora pública estava prestes a sair do prédio onde trabalha, já que era fim de expediente e, apesar de não ter percebido o tremor, ela conta que se sentiu mal. A minha chefe estava no andar acima do nosso e ela desceu correndo porque ela sentiu tontura também. Até que o térreo foi sentido. Teve uma amiga nossa que estava batendo ponto e a placa que estava ao lado dela começou a balançar. Já esta estudante disse que ficou com medo, pois não sabia o que estava acontecendo. Foi um desconforto, porque a gente estava fazendo prova na hora do momento, né, do tremor, e todo mundo ficou meio desesperado. Mas aí o professor Éder estava com a gente, ele pediu para a gente ter calma, mas foi assim, um momento muito difícil ali, a gente ficou com medo, sim. A gente não sabia o que estava acontecendo, o que era, estava se passando, né? Mas a gente ficou com medo. O epicentro registrado em Amparo, no Peru, atingiu 7,3 na escala Richter, um número considerado alto, tendo em vista que a escala vai apenas até 9. Aqui no Acre, devido à proximidade com o país, o tremor foi sentido em uma escala menor em várias cidades do estado. Mesmo que os acreanos não sejam acostumados com a situação, este pesquisador diz que o caso é mais comum do que todos imaginam. Isso, de certa maneira, é normal. Isso é uma coisa que vai acontecer no futuro também. Estamos no processo aqui, onde está descendo. Se isso tivesse acontecido perto da superfície, teria danos incríveis. Mas por causa da profundidade de 600 quilômetros, o impacto foi mínimo. Tá aí, Major, a explicação de quem entende desse assunto, estudioso, né, o professor Foster Brown. E ainda bem, né, que foi lá embaixo, né? É verdade. E é totalmente também compreensível a situação das pessoas acharem que elas que estavam passando mal e que não estava acontecendo um tremor. Porque normalmente nessas ocasiões a pessoa tem um certo tempo, leva um determinado tempo para poder perceber que não está acontecendo nada de anormal consigo e sim com os edifícios e com o ambiente externo. Então é totalmente compreensível esse temor e às vezes a pessoa fica até duvidando de quem é que está acontecendo. Sou eu ou é realmente o ambiente que está tremendo? O que teve de gente em outro sentido, labirintite, uma falsa labirintite, né? Muitos relatos. É uma sensação muito ruim. Olha, muita gente já mandando mensagem. Bom dia, Wesley, bom dia. Minha casa balançou. Não identificou aqui, mas mandou a mensagem. Nosso amigo aqui, Wellington da Sobral, eu senti sim o tremor de terra. Estava assistindo a TV e só senti porque estava sentado no chão, balançou o ventilador e um pouco da TV. O Wellington da Sobral mandando o relato dele aqui pelo 9989-1060. Olha, agora a gente vai para Santa Rosa do Purus, para a nossa produção tiver o mapa aqui, que a gente vai conversar com o vereador Osmarino da Silva. Ele é vereador em Santa Rosa do Purus e vai falar para a gente, tá aqui o mapa, a gente vai para Santa Rosa do Purus, local mais próximo desse epicentro. Vereador, muito bom dia para você. Como é que ficou a população aí? Assustada por conta desse tremor de terra, vereador? Bom dia. Bom dia. O pessoal aqui ficaram assustado, mas o tremor aqui foi pouco. Foi pouco agora, aí, né? Foi pouco. Agora, em Ponta Esperança, aqui, os vizinhos no Peru, foi 6,9. Lá eles ficaram bem assustados. E o senhor aí eles saíram para a rua e tudo. E aí na cidade, as pessoas foram para a rua, como é que está o comentário aí em Santa Rosa? Não, só o comentário mesmo, não foi ninguém para a rua não. Só ficaram meio nervosos na hora. Ninguém passou num momento muito rápido, mas depois que eles perceberam que era um tremor de terra. Aconteceu 2 vezes. Esse epicentro, vereador, foi registrado aí na região próxima, aí, né, no departamento, estado de Ucayali, do Peru. O senhor tem algum relato já no Peru, em Pucallpa, que é a cidade, uma grande cidade do Peru? O senhor tem algum registro aí, algum relato? O relato que a gente teve contato, pessoas ligaram de lá para a gente para cá, perguntando como é que foi aqui. Lá em Pucallpa foi menor, agora em Porto Esperança aqui que foi bem maior. Porto Esperança? É o nosso município peruano mais próximo daqui de Santa Rosa. Ah, sim, entendi. Então tudo certo, tudo tranquilo por aí, né? Tudo tranquilo, graças a Deus.
Então tá bom, conversei com o vereador Osmarino Silva, lá do município de Santa Rosa do Purus, local mais próximo desse epicentro que aconteceu no Peru. Tá bom? A gente segue conversando aqui com o Major Cláudio Falcão e já peço a nossa produção para colocar no ponto aqui as fotos das pessoas saindo do centro da cidade. Se estiver no ponto aí, principalmente ali na região do centro, eu vou perguntar para o Major se essas pessoas agiram corretamente. Está aqui para você, essa aqui é uma imagem de uma faculdade particular, Major Cláudio. E as pessoas, olha, saíram do prédio, né? Muitas pessoas fora. Se tiver outra imagem também no centro da cidade, ali na rua Benjamin Constant, está aqui para você a imagem. Isso aqui fica em frente, deixa eu identificar. Se eu não me engano, isso aqui é na rua Benjamin Constant, né? É na região central ali, próximo a Cefaz. Tá aqui, essa imagem aqui eu identifico. Inclusive tá o Mauro Ribeiro aqui, que já foi secretário de Agricultura, né? Muitas pessoas aqui tirando foto, né? Aqui do lado de fora. E essa imagem em frente à Procuradoria-Geral do Ministério Público. Muitos funcionários saíram do prédio. Essa é a atitude correta, Major Cláudio Falcão? Antes de falarmos se é a atitude correta, é a atitude mais natural. Que as pessoas realmente... devido ao seu temor, elas vão sair dos prédios. Evidentemente que é melhor sim um ambiente aberto, é um local onde você pode ter uma visualização melhor e também se abrigar de forma menos perigosa do que estando dentro de prédio. Então a atitude correta é realmente fazer a evacuação dos prédios, as pessoas saem. Seria interessante que se essas pessoas não entrassem em pânico, que não saíssem todos de uma vez, houvesse uma certa ordem de saída, até mesmo para não se machucar. Às vezes as pessoas se machucam justamente nessa evacuação devido ao seu temor. Mas o correto é realmente abandonar os prédios justamente para proteger a sua integridade física. Major, agora a gente vai até a fronteira conversar ao vivo com o Almir Andrade. Ele está direto de Epitaciolândia e tem as informações para a gente. Olha como é que o Almir já está tremendo tudo aí, Almir Andrade. Esse Almir Andrade é uma figura. Balança, Almir Andrade. Hoje tem que balançar e tremer. Tudo do mesmo jeito. Almir Andrade. Bem, realmente, aqui em Brasileia e Epitaciolândia, a situação não foi diferente, não. Assim que terminou o tremor de terra, por volta de 10 para as 6 da tarde, aqui no município brasileiro de Epitaciolândia, a gente começou a pegar as informações, pegar realmente muitas ligações para mim no momento, as pessoas perguntando se realmente tinha acontecido o tremor de terra. E eu, em seguida, comecei a procurar as pessoas e realmente aconteceu aqui em Brasileia, Epitaciolândia, Chapuri, Assis Brasil e também aqui no nosso país vizinho, a Bolívia. Nós vamos mostrar agora alguns depoimentos das pessoas que viram realmente, que sentiram o tremor de terra. Roda lá. Eu senti um tremor muito grande, eu tava na hora da minha prova, fazendo a prova. Eu fiquei tão nervoso que eu caí pro lado assim. Tem uma manobra que é de Ronenberg, de medicina, que a gente fala que vai cair pro lado, aconteceu isso também. Eu vi tudo de cabeça para baixo, eu tava fazendo a prova aqui de medicina, na hora a gente tava fazendo. Doutor Juan Carlos, explica esse tremor de terra. Sí, estábamos pasando clases y más o menos a las 18:50 sentimos un leve temblor que assustou a todos os estudantes. Foi um tremor bem forte, como se tivesse algo passando por debaixo da terra. Um trator, mais ou menos isso. Muito forte. Muito forte. Quanto tempo mais ou menos durou? Não foi 1 minuto não, foi rápido, foi um tremor rápido. Mais forte? Forte. Uhum. Como é que foi a reação dos alunos? Ficaram apavorados, saíram correndo uns para um lado, outros para o outro. Eu fiquei no mesmo lugar, não saí não, mas os outros ficaram apavorados, assim, a maioria ficou apavorada, com medo. Eu estava na biblioteca e aí eu senti tremer, e aí eu olhei para todos e todos sentiram a mesma coisa também. O lustre da biblioteca também estava tremendo. E aí foi durante 5 segundos, eu acho, 8. Você achou forte? Não muito. Mas as pessoas aqui se assustaram. É algo de se assustar, né? Porque não é normal aqui, não é? Tá no primeiro ou segundo piso? Estava no primeiro piso. Mas aí rapidamente eu saí da biblioteca, porque normalmente é o que é o recomendado, né? Tava assistindo TV, aí começou a balançar aqui, eu sentado no sofá, exatamente no mesmo lugar que eu tô aqui, começou a balançar. Eu olhei, fui na varanda ver o que estava acontecendo, né? Aí exatamente fui na cozinha, ver onde tinha um copo balançando, que tinha acabado de tomar café, tinha botado. E exatamente estava balançando muito forte. Aí fui no vizinho, rapidinho que saí ligeiro lá para ver lá ele estava escorado no carro e o carro estava tremendo.
no carro dele, sentado assim, ele tava vendo, ele pensava que tinha alguém empurrando. Ele não tinha me visto. Exatamente foi isso, por volta das 17h45, eu acho que teve um abalo sísmico, né? Na região do Alto Acre, que é Epitassolândia, Chapuri e Assis Brasil. Pois é, Wesley, aqui na fronteira foi sentido aí pela população de Brasileia, toda a região do Alto Acre, mais a cidade boliviana, Wesley. Tá certo, então, Andrade, muito obrigado pelas suas informações aí. E não vai tremer essa fronteira de novo não, hein, Ligeirinho? Forte abraço pra você, até amanhã. Esse Ligeirinho é uma figura. Olha só, mais uma mensagem chegando aqui pra gente. Bom dia, Wesley, eu estava na escola, olha só, Major Falcão, quando eu senti também esse tremor. Essa mensagem é da Dandara Teixeira, do Jardim Europa, que tá ligada aqui com a gente. E olha, de Epitassolândia agora a gente segue para Cruzeiro do Sul, porque esse tremor também foi sentido lá. O senhor tem relatos também do Corpo de Bombeiros de Cruzeiro? Sim, do Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul houve também o tremor de menor intensidade do que em Rio Branco, mas houve sim, lá em Cruzeiro do Sul houve tremor de terra também. Ao vivo a gente vai conversar agora com a repórter Luciana Teixeira. Luciana, muito bom dia para você. Eu já te faço a primeira pergunta, Luciana. Já está circulando uma foto de uma possível rachadura em uma parede aí do Hospital do Juruá. Você confirma essa informação, Luciana? Bom dia, Wesley. Bom dia a todos que estão conosco nesse momento no Balanço Geral Agro. Confirmamos sim, Wesley. Isso aconteceu de fato. É uma rachadura que já existia, mas que aumentou diante desse ocorrido do tremor de terra. Agora, falando sobre a questão da reação, do comportamento das pessoas aqui em Cruzeiro do Sul, Wesley, não foi muito diferente do que aconteceu em Rio Branco, não. Primeiro, foi forte sim, né, o tremor de terra aqui em Cruzeiro do Sul, e aconteceu também em 3 momentos, né, por volta das 18h20. O primeiro veio com uma duração de aproximadamente uns 20 segundos e foi bem intenso. O segundo momento veio também de forma intensa, porém menos duradouro. E já o terceiro foi bem mais rápido. De acordo com relatos aí de pessoas, principalmente aqui pelas redes sociais, as pessoas viram a estrutura física de prédios, imóveis balançando, viram janelas se movimentar, fiação elétrica também aqui dos postes de energia, tudo balançando muito forte, caixa d'água também, e os móveis dentro de casa, né? Em alguns supermercados também da cidade, ao perceberem o terremoto, todo mundo saiu correndo, evacuando o prédio. No Hospital do Juruá, segundo alguns relatos, algumas rachaduras como essas que a gente mostrou aí se tornaram maiores diante do ocorrido. Lá o alvoroço também foi grande, né, entre os funcionários principalmente. Na sala de cirurgia, só para você ter ideia, Wesley, minutos antes do terremoto, os profissionais já estavam ali se preparando com as roupas esterilizadas para logo mais iniciar um procedimento cirúrgico. Foi quando eles sentiram o tremor de terra. Daí todos saíram correndo do local e os demais funcionários também saíram de seus setores para fora do Hospital do Juruá. Todo mundo muito assustado, com muito medo. Para quem sentiu de fato a terra tremer, o momento foi de muita atenção aqui em Cruzeiro do Sul também. Ao que consta até o momento, não houve nenhum tipo assim de agravo, né, mais intenso, como desmoronamentos, queda de muros e etc., por conta desse terremoto. Mas a gente vai apurar direitinho agora pela manhã para manter os nossos telespectadores aí da TV Gazeta bem informados. Voltamos com você, Wesley Moraes. Luciana, só para encerrar sua participação, e você sentiu balançar tudo aí também, Cruzeiro, Luciana? Ora, se senti. Eu estava na casa de alguns amigos, quando de repente sentada também lá numa cadeira, senti tudo balançar. Foi balanço geral de fato, Wesley. Balançou geral. Um abraço pro seu filhinho, o filho da Luciana, conversando comigo ontem, Major, disse, olha, mãe, falou pra Luciana, mãe, amanhã vai dar certinho, né? Balançou geral, né, Luciana? Seu filho falou isso, né? Exatamente, ele falou, mãe, o programa do Wesley amanhã vai dar certinho, balançou geral o Acre. Isso mesmo, Wesley. Balançou geral. Luciana, muito obrigado pela sua participação aqui no Balanço Geral ao vivo. Seja bem-vinda, primeira vez participando com a gente, tá bom? Ok, sempre que precisar estamos à disposição, Wesley. Ok, mais uma vez muito obrigado, bom trabalho para você em Cruzeiro do Sul. Major, chegaram fotos, chegou um vídeo pra gente de Manaus, vou chamar pra gente assistir junto aqui, de uma casa em Manaus, eu vou já te perguntar sobre essa situação. Olha só como é que ficou a parede dessa casa em Manaus, tá? Deixar bem claro que não é aqui no Acre, porque esse tremor de terra foi sentido no Amazonas. Tivemos relatos de Boca do Acre, chegaram pra gente pelo nosso WhatsApp. Rondônia também, Porto Velho.
E eu pergunto para o senhor o seguinte, Major, pessoas que tiveram, você viu ali a rachadura no Hospital do Juruá, na parede, já existia. Foi a informações dão conta que essa rachadura aumentou por conta desse tremor. Pessoas que estão com a casa, sentiu que rachou por conta disso, deve procurar o Corpo de Bombeiros para fazer uma avaliação por conta disso? Como proceder? Não, sem dúvida. Desde que seja constatado qualquer avaria em edificação, tanto na horizontal quanto na vertical, procurar o Corpo de Bombeiros. Pode gerar a ocorrência 193, que uma equipe do Corpo de Bombeiros, juntamente com técnicos nossos, né, pessoal da engenharia, fará essa avaliação. Mas de antemão, eu gostaria também de dirigir a população para dizer o seguinte, que você pode ajudar, e se ajudar, uma vez que você pode verificar suas janelas, se elas estão com dificuldade de fechar ou de abrir, portões eletrônicos também da mesma maneira, portas e janelas com dificuldade de abrir ou de fechar, tem indícios de que houve um dano. E também a questão de rachaduras em telhas ou mesmo quebra de telhas, como também fissuras em parede ou trincas, como nós vimos aqui na reportagem. Então, dessa maneira, faça o contato direto com o Corpo de Bombeiros, nós iremos até o local. Isso é um assunto também de Defesa Civil, se for o caso, fazer uma avaliação rigorosa para ver se há uma necessidade de interdição, de evacuação e que essa residência ou esse edifício não seja mais abrigado. Tudo no bom nome da segurança de todos. Mais mensagem chegando aqui pra gente. Bom dia, Wesley. Aqui em Senador Guiomar também foi muito forte. Estava sentada e senti balançar. Achei que as minhas pernas estavam tremendo. Olha aí. Ó, eu te pergunto também, Major, o senhor lembra de algum outro registro parecido com esse que aconteceu ontem? Sim, um outro registro parecido na década de 90 aconteceu sim aqui em Rio Branco, também foi sentido no interior do estado, mas me parece, Wesley, não temos a precisão da informação, mas que esse foi de maior intensidade do que o que já aconteceu já na década de 90 aqui no Acre também. A gente dá mais um giro pelo interior do estado, agora em Tarauacá e Jordão, a terra também tremeu. A gente vai falar por telefone agora com o jornalista Francisco Guimarães, o Chiquinho TK. Chiquinho, muito bom dia para você. Tremeu tudo por aí também, Chiquinho? Rapaz, até do abacaxi, outro aqui balançou, outro por volta das 17 horas e 35 minutos, a população entrou em pânico. Eu ia passando no centro da cidade e presenciei aquela correria, aquele multidão de gente. Um dos pontos mais afetados foi o centro da cidade. Ou seja, aquelas lojas, drogarias e também o fórum foi aonde sofreu um impacto maior. E já lá no Jordão também, segundo informações, que foi também uma correria, foi uma movimentação muito grande. Feijó, também falei com a senhora Sandra, um dos bairros mais atingidos foi o bairro Bela Vista, que a Igreja Católica também chegou a sofrer um impacto grande, apenas a estátua, ou seja, aquela cruz que fica ali em cima, foi uma das que chegou a desabar. E já lá em Cruzeiro do Sul, no bairro do Remanso, falei com a dona Wanda, um dos bairros mais atingidos foi o Remanso, que vários objetos, ou seja, panela, copos, também foram aqueles objetos que chegaram a cair, ou seja, desabaram dos seus locais de baixo. E aqui na terra do abacaxi, meu irmão, ontem só se falava nesse movimento, nesse terremoto. Ok, então, Chiquinho, muito obrigado pela sua participação ao vivo, fazendo esse relato aí na região de Tarauacá aqui pra gente. Bom dia pra você, Chiquinho. Um abraço. Grande abraço. Agora, Major, diante de uma situação como essa, em que a população, muita gente fica em pânico, fica assustada, sempre tem aquele cabeça de vento, foi o que circulou ontem. Olha, vai ter um terremoto, eu ouvi isso. Vai ter um terremoto às 7h45, o cara marcando o tremor de terra. Major, isso não existe. Isso não existe absolutamente, não temos como prever um tremor de terra, um abalo sísmico, né, ou terremoto, como queiram denominar, não é possível isso. Então, realmente, as pessoas se aproveitam dessa ocasião para também disseminar um pouquinho mais de terror e de pavor à população. É interessante falar que é bom a gente ouvir esses relatos aqui pela manhã, as pessoas rindo e às vezes até achando engraçado o que aconteceu no final da tarde e início da noite de ontem. Graças a Deus que assim nós podemos relatar, mas é bom dizer que o tremor de terra, abalos sísmicos, eles são muito sérios, causando diversas mortes espalhadas por todo o mundo, grandes relatos disso que pode afetar inclusive a rotação do próprio planeta. Então isso é de uma seriedade muito grande. Graças a Deus, pela profundidade do tremor, que é mais de 600 quilômetros, e também pela distância que nós estamos do epicentro, que estamos próximos, evidentemente, nós não sentimos tão forte. Então, graças a Deus que dessa maneira a gente pode relatar de uma maneira mais lúdica, mas é bom sempre levar a sério e também essas pessoas que se aproveitam do momento para disseminar ainda
a questão do pavor. Bom que tenha um pouquinho de bom senso e que não façam isso, porque as pessoas ficaram apavoradas de verdade, né? Relatam depois com uma certa tranquilidade, mas no momento é um momento de temor, porque não se sabe o que vai acontecer. Não houve nenhum desmoronamento, mas poderia ter acontecido algo muito mais grave do que aconteceu. Major, as mensagens continuam chegando aqui, mais um relato. Bom dia, Wesley, o espelho da minha casa balançou. Estava na frente de casa, a cadeira também balançou comigo. Fiquei com muito medo. Pensava que o mundo estava se acabando. Foi muito forte, Deus me livre. E aí você acompanha mais uma vez as imagens, né, das pessoas que acabaram registrando esse tremor de terra no início da noite de ontem aqui na capital. Esse lustre balançou. Aí a imagem de uma cisterna, de um tanque. Também a água balançou. Tem a piscina também. Essa imagem está circulando demais nas redes sociais, né, que houve também esse tremor de terra. Então, para deixar claro, Major Cláudio Falcão, não existe nem a possibilidade. Isso, claro, pode acontecer de novo. A gente está suscetível a isso. Correto. Mas não existe, não tem como prever. Vai acontecer no dia 10 de dezembro, não tem como. Não tem como fazer essa previsão, evidentemente, né? Isso pode acontecer novamente, como disse bem o professor Foster aqui também, mas prever, dizer não vai acontecer tal dia, tal hora, inclusive com toda a precisão como foi divulgado, isso não é possível. Olha, um relato chegando aqui, ó, na casa da minha mãe, rachou a parede. Olha, um relato aqui, né? Aqui na minha casa também tremeu, é o Diego da Cidade Nova. Vamos lá. Fiquei com muito medo, estava na rede com o meu bebê, quando senti a casa balançando. Eu nunca tinha visto isso. Quem manda pra gente essa mensagem é a Macilene. Tá bom? Eu tenho umas fotos também, vou mostrar de Manaus, que chegaram pra gente também, Major Cláudio Falcão, justamente da correria em uma universidade, uma faculdade de Manaus. Tá aí a imagem para você. Olha, muitas pessoas, isso aqui é em Manaus, capital do Amazonas, muitas pessoas que estavam nessa faculdade saíram com medo, né, de algo pior. Tem mais alguma imagem de Manaus? Se tiver mais uma foto, só essa foto aqui então, de Manaus, que chegou pra gente também, as pessoas saindo desse prédio, evacuando. Mas já para a gente encerrar essa participação, né, eu queria que o senhor deixasse. A gente já mostrou esse vídeo da Casa Rachada em Manaus. Estão falando aqui comigo no meu ponto, a gente já mostrou esse vídeo. Major Cláudio Falcão, fique à vontade para as considerações finais, o senhor representando aqui o Corpo de Bombeiros do Acre. Sem dúvida, eu gostaria de me dirigir à população e dizer que o Corpo de Bombeiros está de prontidão. Nós temos nossa prontidão 24 horas para atender todos os chamados, como foi feito na noite de ontem, e continuamos sempre à disposição, dizendo que as pessoas não se apavorem, essa questão das rachaduras, às vezes é até uma rachadura que já existia e que nesse momento a pessoa denomina que seja devido ao tremor. Evidentemente que não estamos descartando nenhuma possibilidade, nós estamos averiguando toda a situação com muito cuidado, com muita responsabilidade, indo aos locais, tranquilizando a população. Mas, mais uma vez, o Corpo de Bombeiros está à disposição da população, o nosso número é 193, pode gerar uma ocorrência, pedir uma vistoria, também tem a Defesa Civil Estadual e a Defesa Civil Municipal, que com certeza estão empenhadas também levando essa segurança à população. Também agradecendo a Deus pela questão da intensidade que não ter sido tão forte. De qualquer maneira, o Corpo de Bombeiros está presente, está disposto e está sempre atendendo da melhor forma possível todos os chamados que nós recebemos de uma maneira zelosa, uma maneira muito profissional, para que a população fique totalmente segura. Agora, o senhor sentiu a terra tremer também, Major Falcão? Pois é, por incrível que pareça, eu saí de um local onde tremeu e fui para um local mais seguro, não senti desta vez. Senti da vez passada, que não é uma sensação nada boa, não recomendo para ninguém. Tá, eu também, ó, a gente estava aqui na redação da TV Gazeta ontem, rapaz, eu senti, estava sentado lá, inclusive fazendo o balanço geral de hoje, quando a sensação é de um trator, aquele trator esteira que passa na rua e fica tremendo tudo. Sim. E aí é um negócio muito instantâneo, porque eu estava em frente pro Itaú Arruda, que é de todo o site Gazeta.net, senti. Aí a gente ali na edição, os editores sentiram, aí embaixo a gente olhou, sentiram, foi aquela movimentação toda aqui na TV Gazeta, todo mundo por aqui, quem estava por aqui, boa parte, aqui no estúdio, as lâmpadas que vocês estão vendo aqui, está refletindo na gente, balançou tudo aqui também, mas nada de grave aconteceu. Major, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, seja bem-vindo sempre ao Balanço Geral. O Corpo de Bombeiros agradece. Muito obrigado. Mais uma vez, obrigado, a gente vai para um rápido intervalo e na volta tem muito mais balanço para você, é um instante só.